Há 5 anos atrás, em 2019, a Rewilding Portugal chegou ao grande Vale do Coa. Em meia década, as mudanças na vida selvagem, nas comunidades e nestas paisagens de perder de vista são bem visíveis. Venha percorrer esta viagem connosco. A proposta do Rewilding para o Grande Vale do Coa é criar aqui um grande corredor de vida selvagem, funcional e abundante, que ligue muitas das áreas classificadas e protegidas para que as torne mais funcionais e com isso se melhore o estado de conservação deste território. O rewilding, ou a renaturalização, é um processo, e um processo não tem fim. Nós encontramos este processo no seu início, aqui neste território, e estamos a dar uma ajuda enquanto geração que procura encontrar soluções para criar ambientes mais selvagens neste território. E é o nosso compromisso durante o nosso tempo de geração, mas procuramos entregar à próxima geração o mesmo legado para que eles o continuem e o melhorem. Temos vindo a procurar encontrar estas soluções para uma coexistência, um corredor de coexistência, e já se notam algumas das melhorias, não só na qualidade ambiental e da vida selvagem deste território, mas acima de tudo do reconhecimento por parte das pessoas que é possível trabalhar de outra maneira, melhorando o aspecto natural e ao mesmo tempo criar boas condições de convivência com essas espécies. Diz quem sabe que o rio Coa é especial até pela forma como corre. Nasce a sul, deságua a norte, e desde tempos idos que representa um importante corredor para a biodiversidade. Ao longo de mais de 120 mil hectares, interliga uma larga área pouco humanizada. Uma fronteira entre reinos e ecossistemas. A partir de meados do século XX, o abandono rural e a perda de população tornaram estas terras ainda mais selvagens. Hoje, o Grande Vale do Coa alberga uma das maiores extensões de floresta nativa em Portugal, composta por densos carvalhais, montados e galerias ribeirinhas, nas quais se encontra uma grande variedade de espécies. O rio Coa nasce na Serra das Mesas, no concelho do Sapoal, e deságua no Douro, em Vila Nova de Foscoa, numa viagem de 135 km. A sua água tem origem numa bacia hidrográfica que abrange cerca de 250 mil hectares, quase 3% do território português. Uma região que representa uma oportunidade única de renaturalização, o regresso da natureza selvagem. Um lugar e um rio vivos e em constante transformação. O melro d'água é a única ave canora da Europa que tem a habilidade de mergulhar e nadar para caçar as suas presas, tanto debaixo d'água como à superfície. O seu alimento favorito são invertebrados, mas também gosta de anfíbios e pequenos peixes. Pouco comum em Portugal, é uma espécie associada a cursos de águas límpidas, rápidas e frias, sem poluição e com abundante vegetação ribeirinha.
A sua presença no Coa e nos seus afluentes é um bom indicador de saúde destes habitats. Carismático, energético e progenitor dedicado, o melro d'água é um dos muitos elos que constituem a teia alimentar da região. O predador é também presa de outros animais, como o gavião ou a lontra. Apesar das mudanças que a presença humana lhe impôs, o Coa continua a ser um dos rios mais selvagens de Portugal e uma fonte de subsistência para todos os que habitam em seu redor. Na Serra da Malcata, não muito longe da nascente do Coa, descobriu-se recentemente algo surpreendente. Em pleno coração da reserva natural, a Rewilding Portugal confirmou em 2021 a presença de uma colónia reprodutora de abutre preto, uma espécie criticamente em perigo no nosso país. Desde então, a equipa tem monitorizado e acompanhado de perto a colónia. O abutre preto é uma espécie que em Portugal está criticamente em perigo. O trabalho que nós estamos aqui a fazer está a ajudar bastante para o conhecimento desta espécie, especialmente aqui na Malcata. Uma parte muito importante do meu trabalho é o seguimento dos abutres pretos. Como espécie criticamente em perigo que são, é muito importante saber o que é que eles fazem e o que é que eles precisam para viver. Através do seguimento por GPS que temos feito já há bastante tempo, conseguimos encontrar muitas coisas importantes e novas para a ciência. Estamos a marcar alguns abutres com GPS, o que nos ajuda a perceber os seus movimentos, onde é que se alimentam, quais são as zonas de repouso e também de nidificação. Por exemplo, durante o nosso trabalho, marcámos alguns abutres juvenis e conseguimos encontrar um dos ninhos aqui na Serra da Malcata. Na altura apenas se conhecia um ninho e com esse ficámos com 2. A partir do segundo ninho, fizemos algum trabalho de monitorização, passámos muitas horas no campo e conseguimos encontrar muitos mais ninhos. Neste momento temos 6 ocupados em 2023, todos a incubar. A Serra da Malcata passou a ser a 3ª maior colónia do país e apenas a 4ª conhecida. Recentemente, o governo português passou uma legislação que faz com que seja possível em algumas zonas do país, com certas espécies que são produzidas, que as suas carcaças possam ser deixadas no campo. Ou seja, desta forma, existe muito menos desperdício de dinheiro a ir buscar estas carcaças e também estamos a dar alimento a estas aves necrófagas que nos fazem um serviço por nós, um serviço de ecossistema muito importante, que é a limpeza de carcaças que podem transmitir doenças a outros animais, sejam selvagens ou pecuários. O processo para aprovar estas licenças para deixar os animais no campo é bastante burocrático e muito moroso. É algo complicado de se fazer sozinho e então a Rewilding Portugal tem tentado ajudar bastantes produtores a conseguir fazer isto. Tem sido difícil, mas vamos continuar a lutar para que os animais consigam ter uma alimentação muito mais natural.
Apesar destas melhorias, ainda existe um longo caminho para a recuperação desta e de muitas outras espécies. O que fizermos hoje determina se estas aves majestosas irão continuar a sobrevoar o COA no futuro. Os abutres são o grupo de aves em maior risco de extinção a nível global. Em Portugal, para além do abutre preto, cuja população reprodutora é inferior a 20 casais na Serra da Malcata, é possível ainda observar no Grande Vale do Coa o grifo, mais abundante e bem distribuído, com mais de 100 de casais, e o abutre do Egito, mais pequeno e raro, sendo que existem menos de 10 casais ao longo de todo o Coa. Estas aves alimentam-se quase exclusivamente de carcaças, tanto de animais selvagens como domésticos. Os abutres do Egito têm uma dieta mais variada que inclui insetos e ovos que abrem com o uso de ferramentas como pedras. Mas existem ainda outros animais que também se alimentam de carcaças. Um deles é o milhafre real, cujas populações reprodutoras estão criticamente ameaçadas em Portugal, mas que encontram no Coa as condições ideais para nidificar. Após detectar uma carcaça na paisagem, os abutres descem sobre ela em círculos até poisar. Em poucas horas conseguem consumir todos os tecidos moles num importante serviço para o ecossistema. São uma verdadeira brigada de limpeza e cada espécie tem o seu papel, impedindo a transmissão de doenças e contribuindo para a decomposição e reciclagem de nutrientes. Os grifos e os abutres pretos abrem e desfazem a carcaça num ruidoso e muitas vezes conflituoso frenesim. Aves mais pequenas, como o abutre do Egito, o corvo, o milhafre preto e o milhafre real, aproveitam os pedaços menores que vão sendo deixados para trás. Este frenesim alimentar é um dos maiores espetáculos a que podemos assistir na nossa fauna. No Grande Vale do Coa, também os grandes predadores se fazem ouvir, embora sem a frequência e a intensidade de outros tempos. Num passado não muito distante, este vale foi terra de ursos, linces e lobos. O urso extinguiu-se, o lince ibérico teve como um dos seus últimos redutos a Serra da Malcata e só o lobo ibérico conseguiu subsistir na região, embora numa situação extremamente frágil. Um predador que é historicamente mal compreendido, mas com um papel de controlo fundamental na paisagem que partilha connosco. O lobo é um animal que desperta muitas contradições, mas é curioso porque afinal é um bocado um espelho do ser humano. O lobo vive na alcateia, que não deixa de ser uma família, composta por 2 progenitores e as suas crias de cada ano. Vivem de uma forma muito colaborativa, todos se ajudam a criar e a educar as crias. Tem uma cultura muito forte. E aqui uma parte muito importante que é realmente conhecer a espécie. Conhecer o papel que ele tem no ecossistema,
de controlo de carnívoros de menor tamanho, de controlo também da expansão e da transmissão de doenças dentro dos ungulados. E no fundo, quando se tem a oportunidade de observar uma alcateia, de observar o lobo ibérico, acho que no fundo acaba por criar sempre fascinação. E essa é uma das coisas também que queremos que o rewilding traga. Estamos às vezes habituados a que a vida selvagem é uma coisa que nos fica longe. Cada vez trazer mais oportunidades de observar e de conhecer a vida selvagem é uma oportunidade também para as pessoas se apaixonarem por ela e para valorizarem. Sim, o regresso à vida selvagem pode trazer alguns desafios, porque em algumas ocasiões colide ou interfere com algumas atividades humanas. Este, por exemplo, é o caso do lobo ibérico, que está a regressar ao Grande Vale do Coa e a muitas outras paisagens. E afinal são desafios que nós estamos a enfrentar com envolvimento e também dando ferramentas. Uma parte-chave disso é encontrar os interesses comuns, que afinal sempre se encontram. Para isso, para nosso trabalho de proximidade, é muito importante ser transparentes, informar, envolver, porque afinal o rewilding chega onde as pessoas querem que chegue. E para que chegue mais longe no tempo e no espaço, é fundamental que esta proximidade com as comunidades locais se mantenha e fortaleça. A Rewilding Portugal tem apoiado muitos criadores de gado a sul do Douro, apostando numa eficaz prevenção de prejuízos. Exemplos disso são os cães de gado e as vedações fixas ou móveis, provando que pessoas e vida selvagem podem evoluir lado a lado. Sem dúvida que os cães de gado e as vedações são muito importantes para prevenir os ataques de lobo. Permitem aos criadores de gado ter um maneio muito mais seguro, porque um bom cão de gado permanece com o gado a guardá-lo dia e noite, e mesmo que o produtor não esteja presente, garante que afasta qualquer predador, e as vedações permitem a segurança extra de poder fechar o gado nos momentos mais vulneráveis. E depois também é importante que o cachorro vá com 2, 3 meses de idade para ficar com o gado permanentemente, fica fechado com o gado para criar uma ligação. O gado que ele vai guardar tem que ser a família dele, portanto ele tem que encarar aqueles animais como a família dele e protegê-los dessa mesma forma. Os produtores que utilizam estas medidas notam diferenças positivas e são quem melhor pode demonstrar que a coexistência é possível nesta paisagem. Antes de ter a vedação, tinha vários ataques aí de lobo. A partir daí parou de haver ataques. Espero bem que não haja mais. A vedação está bem feita, está tudo mais. E a vedação eu utilizo mais quando é nas expedições, é quando é mais necessário. A valorização destas boas práticas de coexistência é fundamental. Por isso mesmo têm sido criados incentivos para garantir que os produtores que as utilizam conseguem vender a sua lã, gerando novas oportunidades de negócio. Quando a noite cai no Grande Vale do Coa, traz consigo espécies com hábitos mais noturnos, que, tal como o lobo, são mais ativas após o pôr do sol. Aves e mamíferos noturnos, todos eles encontram maior segurança na escuridão. Durante os meses quentes de verão, também répteis como a víbora cornuda aproveitam as temperaturas amenas da noite para caçar.
No Grande Vale do Coa estão presentes quase todos os mesocarnívoros de Portugal. A raposa, a foinha e a gineta são comuns, mas também se podem ver texugos, saca-rabos e o gato bravo. E também muitos invertebrados. O lacrau, por exemplo, é a única espécie de escorpião presente em Portugal e aproveita a noite para se alimentar. Caça de emboscada, esperando completamente imóvel pelas suas presas como os grilos, paralisando-as em poucos segundos com o seu veneno letal. Nem sempre será bem sucedido, mas tentará várias vezes na mesma noite até o conseguir. Para além do trabalho de coexistência e monitorização que desenvolve ao longo de todo o Grande Vale do Coa, a Rewilding Portugal gera áreas Rewilding, que funcionam como refúgio da vida selvagem, que permitem atualmente dedicar mais de 1.500 hectares à renaturalização da paisagem, dando mais espaço à natureza para recuperar. Uma dessas áreas é o Paúl de Toirões. Localizado na fronteira entre os concelhos de Sabugal e de Almeida, esta antiga exploração mineira originou uma das maiores superfícies de água de toda a região, distribuída numa grande diversidade de lagoas, paúis, charcos permanentes e temporários. Estas superfícies aquáticas têm sido objeto de trabalhos de restauro de habitats, como a remoção de detritos, a redução de impactos da atividade mineira e a eliminação de vedações sem uso, que representam barreiras para a vida selvagem. Este é um verdadeiro oásis de zonas úmidas para a biodiversidade. A avifauna do Paúl de Toirões é particularmente rica. Na maior das lagoas, várias espécies encontram um local de refúgio, de alimentação e de reprodução em diferentes épocas do ano. A garça real é um dos residentes permanentes e estabeleceu uma numerosa colónia nos salgueiros aqui presentes. As lontras também são frequentes por aqui, embora a sua observação em plena luz do dia nem sempre seja fácil. É um dos animais que mais proveito tira deste mosaico de ambientes aquáticos e, enquanto predador, é uma importante aliada no controlo de peixes e lagostins invasores que podem criar desequilíbrios no ecossistema, promovendo assim a sua funcionalidade e vitalidade. O mergulhão de crista e a tímida cegonha preta são também espécies emblemáticas deste local. A cegonha preta, uma migradora rara em Portugal, necessita de zonas úmidas naturais e com pouca perturbação humana para se alimentar. Nidifica em árvores altas ou escarpas, também elas situadas em locais remotos.
Em redor de toda esta água cresce uma floresta jovem. É composta principalmente por carvalho negral e azinheira, mas entre estes surgem outras espécies de árvores e arbustos. As plantações florestais exóticas aqui plantadas na década de 90 estão atualmente a ser removidas para dar mais espaço à vegetação autóctone e à evolução de florestas maduras, complexas e repletas de espécies que aproveitam os troncos e a madeira morta para se alimentarem e encontrarem refúgio. Estas áreas rewilding acompanham o corredor ecológico do Coa, fortalecendo a sua conectividade e refletindo a diversidade de paisagens e valores naturais da região. As áreas rewilding são áreas geridas pela Rewilding Portugal no Vale do Coa e o objetivo destas áreas é funcionarem como pequenas, médias reservas de natureza, onde nós podemos observar muita da biodiversidade e dos processos naturais que ocorrem no Vale do Coa, onde podemos fazer monitorizações e estudos mais detalhados destes processos e espécies e, acima de tudo, onde podemos implementar medidas rewilding e demonstrar às outras pessoas, às comunidades locais, às pessoas que nos vêm visitar, qual é a nossa visão para um Vale do Coa mais selvagem, para um Portugal mais selvagem também. Quando estabelecemos uma nova área rewilding, fazemos uma monitorização de base para saber o que existe no momento em que nós começamos a gerir estas áreas e depois repetimos periodicamente essas monitorizações para ver os efeitos das ações que estamos a implementar nestes locais e ver que diferenças é que existem. Também fazemos monitorizações do estado da vegetação, das comunidades de invertebrados, muitas delas ligadas aos papéis dos grandes herbívoros e sem dúvida é uma parte muito importante do nosso trabalho termos estas monitorizações sistemáticas, porque é a forma também de nós conseguirmos demonstrar e quantificar o que é que está a acontecer à nossa volta. O Vale Carapito é um desses locais. A primeira área gerida pela Rewilding Portugal no Grande Vale do Coa. Situa-se no concelho do Sabugal, junto à aldeia de Vilar Maior, e é composto por um verdadeiro mosaico de habitats naturais. Aqui, o rio Cesarão e a ribeira de Alfaiates irrigam uma diversa floresta mista de folhosas e coníferas. No entanto, ainda existem funções ecológicas em falta. O que nós vemos hoje em dia é que estas paisagens não têm herbivoria, em grande parte. Não só não têm herbivoria dos animais domésticos, como também não têm dos animais selvagens. E essa é uma das principais coisas que nós estamos a fazer nestas áreas. Estamos a potenciar e a criar as condições para que muitos dos herbívoros selvagens voltem por si mesmos, como o corso, o javali, o veado. Mas também estamos a reintroduzir outros grandes herbívoros, que hoje em dia já não os consideramos como animais selvagens, mas eles já foram, nomeadamente os cavalos e os bovinos. Então termos os ecossistemas completos e funcionais é essencial para regenerar a paisagem, porque se nós não tivermos todos os papéis que fazem parte de um ecossistema natural, sejam os grandes herbívoros, sejam os predadores de topo, sejam os necrófagos, é muito difícil que essa paisagem consiga regenerar por si própria, porque há peças do mecanismo que não estão lá. Acompanhando o rio Coa na sua viagem para norte,
chegamos a outra área, o Ermo das Águias, em Val de Madeira, concelho de Pinhel. Esta paisagem é mais quente e seca e o restauro da herbivoria torna-se ainda mais urgente para fornecer uma melhor gestão da paisagem. Nós neste momento na Rewilding estamos a trabalhar com uma raça autóctone portuguesa que estava em vias de extinção, que é o cavalo Sorraia, e recentemente começámos também a trabalhar com tauros, provenientes da Fundação Tauros, na Holanda. Em termos de Sorraias nós estamos com 23 indivíduos, já temos bastantes nascimentos nas nossas propriedades. Nos tauros estamos a trabalhar com 16 indivíduos, 2 deles já nascidos cá em Portugal, os primeiros nascimentos de tauros em Portugal. Eu sou o gestor de manadas da Rewilding Portugal. O meu dia-a-dia é o contrário do que se calhar se pensa de um gestor de manadas. Eu maioritariamente observo os animais de longe, observo comportamentos, observo interações sociais. Consequentemente, criando estas áreas abertas ou mantendo as áreas abertas, temos uma ligação direta com a prevenção de incêndios, temos áreas apesar de termos zonas mais remotas, zonas com mato, temos quebras dessa densidade de vegetação, o que nos ajuda na prevenção e, caso contrário, sem o impacto tão notável destes animais, seria impossível termos aqui uma grande densidade, ou pelo menos densidade, de animais selvagens, herbívoros principalmente. No passado, esta foi uma zona muito afetada por incêndios tão intensos quanto frequentes. O efeito dos grandes herbívoros no consumo da vegetação combustível, assim como o trabalho de vigilância feito em conjunto com a comunidade local, já trouxe resultados positivos e a tendência de incêndios tem vindo a inverter-se. No seu percurso final, a paisagem ao redor do Coa torna-se bem mais acidentada. As margens do rio são compostas por escarpas imponentes semelhantes às que ladeiam o Alto Douro. Os vales de ambos os rios, classificados como zonas de proteção para as aves, são um importante local de nidificação para aves rupícolas. E é neste mesmo xisto que os primeiros habitantes humanos da região gravaram a sua arte, com gravuras com mais de 20 mil anos, preservadas atualmente no Parque Arqueológico do Val do Coa. Estas gravuras reforçam a especial ligação entre o humano e a natureza, entre o selvagem e a arte na paisagem. Tal como o próprio rio Coa, que há milénios desbrava o seu caminho por esta paisagem, a Rewilding Portugal quer criar um novo futuro, em que as pessoas regressam à natureza para trilhar um caminho mais próspero para todos. À medida que a natureza recupera, restaura-se também a esperança para o que há de vir. O percurso do rio Coa que estamos a acompanhar é testemunho desta ligação histórica e natural. O potencial de restauro ecológico deste habitat, já de si casa de espécies únicas e ameaçadas, revela-se todos os dias. Mas precisa de ser apoiado por intervenções pontuais que tornem possível este processo. Esta é uma missão histórica que temos o dever de continuar.
A águia real é o maior predador que voa nestes céus e que dá um nome ao ermo das águias por se encontrar no território de nidificação de um casal desta espécie. A águia real alimenta-se de uma grande variedade de presas, principalmente de pombos, rolas, perdizes e coelhos bravos. Todas estas presas partilham uma característica em comum. Necessitam de áreas com vegetação densa para refúgio e de clareiras amplas para se alimentarem de plantas rasteiras ou sementes. Estas paisagens de mosaico, que a presença de grandes herbívoros ajuda a criar, beneficiam tanto estas presas como a águia real ou a águia de Bonelli. Integrar as comunidades locais no trabalho desenvolvido é fundamental para que os impactos se sintam e perdurem no tempo. A Rewilding Portugal tem uma abordagem inovadora que vai muito para além do seu raio de atuação principal, ou seja, a Rewilding Portugal foca-se, claro, na conservação da natureza, na naturalização da nossa paisagem do Grande Val do Coa, mas a verdade é que vamos muito para além disso. Por isso mesmo a Rewilding Portugal tenta integrar estas pessoas, estas gentes desta terra e destas terras que têm um papel ativo na gestão da paisagem, que também a moldam à sua maneira e que fazem parte dela, e tentar integrá-las também no trabalho que estamos a desenvolver no terreno. Parte desta integração surge pela identificação de novas oportunidades de negócio baseadas na natureza e que geram riqueza enquanto a valorizam. Deparámos-nos com um potencial turístico também muito grande que estava completamente por explorar. E é nesse sentido também que a Rewilding Portugal tem atuado no terreno. Nós criámos uma rede de parceiros muito alargada, são neste momento mais de 55 parceiros que integram esta chamada rede Coa Selvagem, parceiros que vêm de diversos setores, desde a produção alimentar, desde a restauração, a guias turísticos também e alojamentos, uma rede vasta de parceiros que não trabalhavam ainda em conjunto. Pertencer à rede Coa Selvagem facilitou o contacto com agentes da região que trabalham para os mesmos objetivos e ideais e dão força à marca de Grande Val do Coa. Em consequência disso, esta riqueza de biodiversidade que tem surgido tem beneficiado imensamente as minhas atividades, porque os meus clientes é isso mesmo que procuram, é ver o máximo de espécies selvagens ou biodiversidade durante estas atividades. E vejo um grande potencial e um desenvolvimento de turismo a beneficiar desta paisagem e juntamente com as comunidades locais. O Val do Coa, o Grande Val do Coa, sem dúvida uma área muito interessante do ponto de vista da natureza. Temos também o Parque Arqueológico do Val do Coa e na parte este o Parque Natural do Douro Internacional. Eu também sou guia de natureza e guia de arte rupestre do Coa.
e diariamente, ou a pedido dos visitantes, organizo desde caminhadas, safaris, visitas guiadas, que podem partir da própria aldeia, das próprias casas onde as pessoas estão alojadas, ou encontrarmos em algum local. Somos um alojamento no hotel rural, procura receber bem e ser uma mais-valia para a nossa região, que precisa cada vez que mais pessoas venham aqui. É fundamental que nós tenhamos parceiros para podermos proporcionar as coisas mais variadas. Só nós aqui, nós damos comidas e pequenos almoços. Interessa-me que as pessoas saiam daqui contentes e que tenham um dia preenchido com montes de coisas que podem fazer aqui na nossa região. Os impactos positivos já se sentem e o trabalho junto às entidades que gerem o território, como os municípios, é altamente relevante. E nós percebemos isso, que no início da atividade da Rewilding houve alguma estranheza. E porquê? Porque é um projeto inovador e que também precisa de tempo para conquistar as populações. Mas eu acho que esse trabalho está feito pela forma como a Rewilding se posiciona no terreno, de respeito pelas pessoas, de respeito pelas instituições e pela comunidade. As diferenças que nós vamos tendo de percepção, e não obstante estarmos apenas a tratar de 3 anos de presença da Rewilding em Portugal no nosso território, são já bastante evidentes. Nós pretendemos no município ter aqui um trabalho muito próximo de valorização do património natural. A natureza é um grande ativo do nosso território e a Rewilding tem sido um parceiro privilegiado ao longo destes 3 anos. Tem sido um gosto trabalhar com a Rewilding porque nos permite trabalhar em diversas áreas, mas numa abordagem completamente inovadora, e isso é muito bom de salientar. A Rewilding tem essa capacidade de ter uma visão mais transversal, mais holística, e percebe que valorizando os produtos endógenos, valoriza as pessoas, valoriza o seu trabalho, valoriza o território. E isso é muito importante. É importante para trazer as pessoas para o projeto, abraçar as pessoas neste sentimento da importância da valorização ambiental e da preservação ambiental, mas é também muito importante para dar a conhecer a riqueza do próprio território. E fazemos-lo juntos, a Rewilding, o município e as populações, e só assim é que pode dar certo, e acho que tem tudo para dar certo. Por isso, o Rewilding oferece muito mais do que apenas conservação da natureza, oferece futuro e oferece principalmente a herança que nós queremos deixar às gerações vindouras, do ambiente e de uma paisagem mais selvagem, mais natural, e onde todos aqueles processos ecológicos que nós tínhamos vindo a perder nos últimos anos, que possam ser recuperados e que possam novamente, por eles, moldar a paisagem, ou seja, que a natureza, com o espaço e com o tempo que nós lhe permitimos, que possa voltar a ser selvagem por ela mesma e a evoluir e a curar-se a ela mesma como ela bem sabe fazer. Portanto, por esse e por todos os motivos, venha connosco, venha visitar o Grande Vale do Coa. O Grande Vale do Coa é mesmo um dos locais mais selvagens de Portugal. Um território diverso, unido por um rio que atravessa passado, presente e futuro. A Rewilding Portugal e os seus parceiros
continuarão a trabalhar para ajudar no processo de renaturalização em curso. Ainda há muito a fazer para reforçar a coexistência com a vida selvagem e para aumentar a conectividade entre os vários habitats aqui presentes. O próprio rio Coa, cujo curso é ainda hoje afetado por barreiras artificiais, precisa de recuperar o seu fluxo natural e de movimento de vários peixes migradores. Esta não é uma visão apenas para o Grande Vale do Coa. É possível testemunhar o regresso da natureza nos territórios português e europeu. E é fundamental que as pessoas e as entidades responsáveis pela gestão do território, comprometidos com a mudança, possam fazer parte deste processo. E a verdade é que por toda a Europa existem mais e mais pessoas a unir-se a este movimento. A Rewilding Portugal e o Grande Vale do Coa fazem parte de uma extensa rede espalhada por toda a Europa, na qual se incluem muitas outras organizações e paisagens. Esta rede, coordenada pela Rewilding Europe, representa um esforço conjunto por uma Europa mais selvagem, mais conectada e com ecossistemas funcionais e completos. Eu espero que a paisagem do Grande Vale do Coa, daqui para o futuro, se torne cada vez mais funcional do ponto de vista do que é a capacidade de um corredor. Ou seja, que a vida selvagem encontre aqui o seu lugar de permanência, passagem e abundância, mas ao mesmo tempo que se torne num processo natural que está em falta há tanto tempo e em tantos lugares, como o caso das grandes migrações, e que seja possível ver de novo grandes mamíferos a migrarem através deste corredor. Este processo de renaturalização é reconhecer que a natureza tem a capacidade de se regenerar, encontrar o espaço e o tempo para que isso aconteça. A renaturalização é um processo que acontece, dando nós a oportunidade ou não. Se lhe pudermos ajudar a que esse processo de renaturalização aconteça com mais capacidade, vamos encontrar aqui soluções para que a próxima geração encontre neste espaço um território mais rico do que aquele que nós conhecemos hoje. Mas a viagem não termina aqui. Ao seu próprio ritmo, no seu tempo e espaço, a natureza encontrará uma forma de regenerar e prosperar. Juntos por um Coa mais selvagem, por um Portugal mais selvagem.
projeto LIFE Wolflux recebeu financiamento do Programa LIFE da Comissão Europeia.